A cidade refúgio, a misericórdia do Senhor sobre todos aqueles que praticaram um crime de uma forma não dolosa, não intencional. E como isso é importante para os nossos dias, esse é o nosso tempo devocional de hoje, meditando em Josué capítulo 20. Você já ouviu a voz de Deus hoje? Tal ler a Bíblia antes de dormir. Eu sou o pastor Vitor Soares e te convido a pegar a Bíblia e ler este capítulo comigo. E o Senhor disse mais a Josué: dize aos israelitas, designai as cidades de refúgio, de que vos falei por meio de Moisés, a fim de que fuja para ali aquele que tiver matado alguém voluntariamente, sem premeditar. Essas cidades vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue. Quando o fugitivo for para uma dessas cidades, se apresentará à porta dela e exporá a sua causa aos anciãos da cidade. Então eles o acolherão ali e lhe darão lugar para viver entre eles. Se o vingador do sangue o perseguir, eles não o entregarão, pois ele feriu o seu próximo sem premeditar e sem tê-lo odiado antes. E viverá nessa cidade até que compareça ao julgamento perante a comunidade, e até que morra o sumo sacerdote daqueles dias. Então voltará para a sua cidade e para a sua casa, para a cidade de onde tiver fugido. Versículo 9. E essas foram as cidades designadas para todo o israelita e para o estrangeiro que morasse entre eles. Elas acolheriam todo aquele que matasse alguém voluntariamente, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até apresentar defesa perante a comunidade. A premissa da ampla defesa e do direito ao contraditório se estabelece desde o Antigo Testamento. Aqui, para que as pessoas não agissem simplesmente como justiceiros, fazendo juízos precipitados e matando pessoas inocentes, foi estabelecido então lugares de acolhimento para que aquele transgressor que não tinha dolo, que não tinha intencionalidade, que não premeditou, que nem ódio tinha, pudesse se esconder, ser acolhido, até ser julgado de maneira digna pela comunidade. No tempo bíblico, quando você perdia um ente querido por meio de um assassinato, era levantado no seio da família aquele que seria o Goel, o vingador do sangue, aquele que faria justiça com as próprias mãos, condenando aquele que praticou tamanho dolo. Só que entendendo que poderia haver pessoas que sem querer matou alguém e agora viria um vingador da parte da família do falecido tentar matar, tirar a sua vida, Deus preparou um lugar para que estas pessoas pudessem fugir. Esse lugar era conhecido como cidades refúgios, lugar de acolhimento para transgressores não intencionais, para pessoas que andavam aí errantes, fugindo para tentar salvar a sua vida. A métrica não era poupar o criminoso, era dar dignidade ao processo, era fazer com que ele tivesse direito à defesa, ao contraditório. E como acontecia? Ele ficava na cidade aguardando ali por um período. Caso a comunidade estivesse pronta para julgar, ele iria a julgamento e diante do julgamento sairia a sentença, se ele fosse absolvido ou condenado. Uma outra circunstância que poderia mudar esse parâmetro seria a morte do sacerdote em vigência. Com isso, iria caducar aquele caso e ele poderia então retornar para sua casa e viver normalmente, pois agora já não havia mais aquele que julgaria a causa. Se o tempo já tivesse passado o suficiente. Era dessa forma que prescreviam então esse cenário de condenação. Por que isso é tão importante para os nossos dias? Porque nós temos no nosso coração uma sede de justiça, e essa sede de justiça pode ser usada para o bem, como pode ser usada para o mal. A sede de justiça que é usada para o bem é aquela que vem do próprio Deus, que olha para este mundo mau, perverso, pecaminoso e deseja redimi-lo, restaurá-lo. Mas podemos também sermos tomados por um sentimento que é ruim, que é o sentimento de vingança. Esse é o aspecto da sede de justiça que não deveria encontrar lugar no nosso coração. Esse anseio por vingança nos demonstra uma ausência de misericórdia, falta de perdão, de capacidade de lidarmos
com a depravação total desse mundo. Essa sede de vingança, por vezes, nos coloca numa situação de justiceiro, onde eu e você achamos que é na força do nosso braço que vamos fazer justiça. E ninguém que faça justiça na força do braço, e ninguém que faça justiça na força do próprio braço, estará satisfeito com a justiça. Nenhuma vingança nesse mundo vai lavar a nossa alma. Nenhuma vingança nesse mundo vai minimizar a dor que nós sentimos. E talvez você ouvindo isso, você diga, você não faz ideia do que eu quero. E eu preciso te dizer, não se deixe consumir pelo mal. Não se deixe ser consumido por esse anseio de vingança. Deixe o Santo Espírito de Deus trabalhar no seu coração. Deixe o Senhor te acolher. Deixe o Senhor demonstrar misericórdia sobre a tua vida. Não apenas sobre aquele que você acha que vai ser premiado caso você perdoe. Quando nós decidimos perdoar, quando nós decidimos acolher, nós ficamos com a melhor parte. Porque a vingança nos envenena, ela nos mata, nos corrói. A minha oração no dia de hoje é que a semelhança do mundo bárbaro que dava direito ao contraditório e à ampla defesa, eu e você também assim nos coloquemos. Num mundo onde a justiça é tão falha, onde nós questionamos as instituições que exercem o direito em nossa nação, é necessário que o povo de Deus tenha o seu coração tomado de misericórdia, perdão, que se coloquem como essa cidade refúgio, lugar de centralidade, de serenidade, onde as pessoas são acolhidas e elas têm tempo para encontrar a defesa necessária. A minha oração é que a justiça possa reinar em nossa nação, em nossa casa, mas principalmente em nossa vida. Pai bondoso e querido, nos ajuda a vivermos em retidão e justiça. Livra-nos, ó Pai, de praticarmos injustiças e vingança, porque entendemos que a justiça e a vingança pertencem ao Senhor. Que possamos ser como essas cidades refúgio, que acolhe aqueles, ó Pai, que carecem do direito de ampla defesa, do contraditório, que possamos ter mais empatia, que possamos, ó Pai, agir com mais dignidade nesse mundo mal. É no santo nome de Jesus que te oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Eu aguardo você às 19 horas.